Olá, bem-vindo ao episódio 413 de Vida nos Trilhos. Se você tem mais de 40 e está lutando para manter a forma, prepare-se para mudar a sua vida em apenas 3 meses. Com a motivação correta e um plano de ação detalhado, que a gente vai compartilhar agora nesse episódio, ficar em forma pode ser mais fácil e agradável do que você imagina. Sem sofrimento, sem lesões, só resultado. Então prepare-se para surpreender-se. E aí, Jefferson, você está em forma, estando acima dos 40? Eu poderia estar melhor, né? Mas eu acho que eu tô dentro aí Tô numa média boa aí. Você está me em forma, considero um né? cara bem tranquilo nesse Exato. sentido. Não, É. não tô nem no céu, Você nem no inferno. está com que idade? Estou com 45. 45. Beleza, eu tô com Jovenzinho. 57. Será que eu tô em forma? Aí eu já não sei. Você que Velhinho, tem que me né? dizer. É, Mas e o que você acha? eu acho que você tá bem pra sua idade. Você tá tranquilo. Pra minha idade. Você tá caindo aos pedaços. Mas pra sua idade, você tá bem. Tá bem. Mas vai lá, dá o recado aí, que você tem que dar um recado. É verdade. Vamos dar um recado rapidinho, pessoal. Ó, de repente, aí o pessoal que tá perdido aí, né, Edward? Hoje a gente tem tantas maneiras, formas, ideias aí de começar a mudar a vida, mas na comunidade nossa aqui, que é a Meta nos Trilhos, a gente mostra realmente como você pode alcançar suas metas. A gente tem um método que ali pode te ajudar e te conduzir a ter os resultados que você deseja. A gente tem o manual do condutor para você planejar as suas metas, tem o journal para acompanhar, a gente tem o nosso Zoom quinzenal. Então, se quiser saber um pouco mais da nossa comunidade, acessa vidanostrilhos.com.br/metas. E aí você vai colocar a vida nos trilhos. É isso aí. Então hoje a gente vai falar esse negócio aí, como você ficar em forma, né? Parece uma pílula mágica, né? Sem sofrimento, sem lesões, Eu né? quero Ficar em isso, né, forma Edward? em 3 meses, tal, né? E eu vou até deixar no show notes, porque isso foi de um fio, a gente chama, ou thread, no X, que são uma postagem que tem uma sequência que eu vi lá no X. E eu vou deixar o link no show notes de exatamente da postagem que eu vi, uma postagem em inglês de um gringo lá. Eu não conheço o cara, é meio aleatório, mas eu li, eu gostei dos pontos. Então a gente vai ler os pontos aqui e ver se fazem sentido. Primeiro lugar, né? Tem um thread lá, um fio lá no X, vamos ver se faz sentido. Então, primeiro pontinho aí. Manter-se motivado dentro dos seus objetivos de saúde, né? Então, qual que é a ideia? Você tem um objetivo de saúde, estar em forma, porque todo mundo quer estar em forma, quer estar bem. Então, primeiro passo que você tem que fazer é manter-se motivado pensando nos seus filhos. Pode ajudar a manter o compromisso com seus objetivos de fitness. E para mim isso bateu assim bem forte. Porque lembra daquela história que eu contei para você, Jefferson? Que chegou um dia de manhã, eu acordei e na época eu não estava em forma, eu devia estar com uns 96 quilos por aí e não estava me exercitando, não estava fazendo nada, só trabalhando e comendo. E aí eu estava tomando remédio para colesterol, para triglicérides, uma aspirina para afinar o sangue e ao mesmo tempo eu Uh, peguei uma gripe. o combo completo aí, Edward. Um Combo belo completo. combo. E aí naquela semana eu tinha pego uma gripe e aí eu ganhei mais 3 remédios. Então eu tava tomando 6 remédios. E eu pegando lá os remedinhos, tudo de manhã, e o meu filho, nossa, você tá parecendo hipocondríaco. Então meu filho falou isso, deu uma, Uh, tapa na né, cara. tapa na cara, né? Ele era pequeno. E aí, e aí foi naquele momento lá mesmo que eu falei, pô, eu preciso fazer alguma coisa. E aí hoje, bom, enfim, hoje a gente segue firme e forte aí. Pô, tô um ano aí sem pegar a grife com o suco verde que tá aqui, né? O Ó, o suco verde. protocolo lá que a gente discutiu da gripe funciona, então.
funciona, cara. E olha, eu comentei essa semana passada, eu senti aquela sinusite forte de um lado, tal, não sei o quê. Ela poderia ter evoluído para um quadro de ter que precisar de antibiótica, porque se ela se torna bacteriana, porque você congestiona alguns vasos aqui, basta estar alguma coisa meio. Aí eu fiz uma lavagem nasal, um monte de coisa ali, e beleza, não aconteceu nada. Então, se eu não tiver com a imunidade boa, não ia dar certo, né? Mas eu achei legal isso, porque assim, beleza, eu não tenho filhos, Edward. Beleza, mas pensa nos seus sobrinhos, na sua família, nos seus amigos, porque quando eu ponho. Por que que eu quero ficar saudável? Porque eu quero, mesmo estando na velhice, poder acompanhar meus filhos, poder não dar trabalho e, muito pelo contrário, poder ajudá-los. Além de não dar trabalho, querer ajudar, querer estar presente, estar curtindo. É isso. Então, quando a gente pensa e põe nessa perspectiva, eu acho que é interessante. Você mantém um propósito forte para poder buscar o seu fitness. Por que ficar bem? Né? Acho que é interessante, porque a gente estava até comentando, né, que anteriormente a gente estava. Ontem eu mandei um podcast pro Edward, uma entrevista do Jordan Peterson com o Tony Robbins. E ele fala, num dos pontos lá do treinamento dele, ele bate muito inicialmente na questão do why, né? Ele fala o porquê. Então, a gente tem que buscar um motivo. Você encontrou o motivo para cuidar aí, né, da sua saúde, foi o filho. E talvez Sim. cada um vai ter que encontrar o seu motivo. Eu acho que o filho é uma família, né? Enfim, você é um belo de um propósito e ele é muito forte, né? Ele é muito latente, né? Você ouvir isso do filho, acho que mexe realmente contigo. Mas o exercício que a gente convida para você que está nos ouvindo, faça esse exercício que é o seguinte, né? Por que eu quero ter saúde? Por que eu quero melhorar, como o Edward falou, a imunidade, enfim, é esse motivo, é esse porquê, que quando a gente resgata lá no fundo, que ele vai te dar condições de avançar, de entender, né, realmente o porquê. E quando a gente entende, a gente se torna muito mais resiliente e esse objetivo tem uma probabilidade muito maior de ser alcançado. Então a gente tem que ter sempre isso em mente. Gostei desse primeiro item aí, eu acho que faz todo sentido. Beleza, vamos para o número 2. O número 2 é assim, até vim procurar o original em inglês aqui, porque eu achei que tinha alguma coisa estranha. É assim, opte por caminhar ou fazer sprint, ao invés de você fazer um cardio moderado, pode ajudar você no seu a reduzir o estresse nas articulações e preservar massa muscular. Então, assim, o que, que ele quer dizer com esse post? Porque às vezes a pessoa fica correndo muito, corre, 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 mas é aquela corrida moderada, só a corrida moderada. Então ela é longa e moderada, e aí o que, que acontece com isso? Você está forçando as articulações, porque correr sempre vai estar, né? Você pode gerar lesão. Então o que ele sugere? Caminhar ou fazer sprint. Então eu até achei uma coisa interessante. Você, por exemplo, é claro que o sprint você também tem que tomar cuidado para não sair correndo muito, porque aí é um caminhar e depois com mais intensidade. Você dá uma corrida com mais intensidade, depois caminha de novo, depois, né? Eu já até ouvi o Tim Ferriss falando isso, de você fazer essa alternância, né, entre caminhar e dar um sprint, depois volta. E você também tem alguns benefícios aí. Então, eu acho que faz sentido. O que você acha, Jefferson? Eu acho que sim, gostei. Sprint com caminhada. Eu acho que. Você me sugeriu o sprint. Eu falei pra você, né? Às vezes dá uns. Porque ele melhora o seu batimento cardíaco, ele sobe, e aí você começa a acostumar e elevar, e o seu VO2 acaba subindo, enfim. Você vai Exato. conseguir ter uma resistência melhor. Aquilo que você falou, só alguns cuidados, esteja já mais aquecido, começa Isso. devagar e vai testando. Eu acho que o importante é sempre a gente se testar, com alguns cuidados, com precaução,
Mas realmente essa questão de você fazer grandes percursos, pode realmente, a gente sabe, a gente está exposto à lesão. Quem faz, né, atividade física sempre vai ter essa exposição. Então o cuidado, ele é importante. Aí a gente evita, aí, eventualmente, algumas lesões. E o sprint eu acho que é interessante. Eu faço, às vezes, uns tirozinhos assim, Isso. e é legal. E eu vou te dar um exemplo clássico. Você pega maratonista e pega o pessoal que faz 100 metros rasos. É outro biotipo, É completamente outro diferente. biotipo. O maratonista, ele é mais franzino, e o cara do sprint, ele é mais... Porque ele precisa de massa muscular para aguentar o sprint, né? Exato. Exatamente. Então, por isso que isso ajuda na preservação da massa muscular, porque quando você faz assim longa distância e só, você na verdade vai consumir a sua massa muscular. Você vai, o biotipo tem que ser. E existe uma coisa, eu não sou cientista, médico, nada de fisiologia, mas existe uma adaptação. Quando o corpo fica lá correndo, ele adapta, ele se adapta e naquela adaptação ele para a ter progresso, a ter o progresso que você quer. Então, por exemplo, você vê muito corredor maratonista de barrigudo. Por quê? Porque ele entra numa adaptação. O corpo entra numa adaptação e aí não tem o efeito. Agora, quando você está fazendo um sprint ou construindo massa muscular, aí sim você. Massa muscular é uma coisa, é um segredo para uma boa vida após os 40. Massa muscular. Esse é um foco. E para evitar lesão também. Eu acho que o importante, quando a gente fala de exercício de uma maneira geral, é a gente ter o cuidado, né? Então começa devagar, vai incrementando, mas também procurar variar, né? Fazer diferentes exercícios. E fazer musculação, fazer um cardio. Então, essa alternância, inclusive de intensidade também, por que não? Ela ajuda o seu corpo a não estar acostumado com o exercício. Porque depois de algum tempo, realmente, ele acostuma. Então, se você vai fazendo essas variações, você vai enganando ele e aí os seus resultados vão ser muito melhores. Terceiro. Muito bem. Item 3. Suplemento tipo óleo de peixe, colágeno, Cúrcuma. curcumina. É, cúrcuma? É cúrcuma. Cúrcuma. É, Isso. É uma curcumina, raiz. curcumina, porque vem Isso. do inglês, né? Isso. Podem ajudar a reduzir a inflamação e dor nas articulações. Colágeno, a gente sabe que é bom. Óleo de peixe, por exemplo, um óleo de ômega 3, tem muito ômega 3, né? Esses suplementos, inclusive está no protocolo, né, Jefferson? Tá no nosso Certo? protocolo. Só procurar lá. E cúrcuma, você usa? Cúrcuma. Uso todo dia na É hora do bom, né? almoço. Ele é um anti-inflamatório. Tá no protocolo. Tá no protocolo. Inclusive tem a raiz, você pode comprar nessas casas de produtos naturais, você pode colocar uma colherzinha, enfim, aí tem várias maneiras, né? Pode pôr no seu suco verde de manhã. Teve uma época que eu Exato. fazia bastante isso. Eu usava mais no suco. Agora tomou uma cápsulazinha, enfim. Mas ok, eu acho que vale a pena. Esses suplementos que você citou, todos eles realmente são mais ali para ajudar essa questão da inflamação. E bora lá. Muito bem, então vamos ao quarto, que é levantar pesos combate a perda natural de músculo com a idade. E, claro, você faz através de treino de resistência. Você vê que o Iaco acordou, né? Você está ouvindo o Iaco? Tô ouvindo o Iaco, ele deu o ar da graça. Ar Bem-vindo, da Iaco. graça. O Iaco, quem não conhece, é o meu cachorro, tá? Então, às vezes o pessoal, eu lembro que quando eu era pequeno, a questão de levantar peso era só para fisiculturista. Não existia esse negócio de levantar peso para outras idades. Na época, pelo menos, né? Era muito restrito a um público masculino e os caras que queriam fazer aqueles negócios de. Mas hoje não. Hoje, pelo menos, a gente vê que você entra numa academia, por exemplo, você vê muitas pessoas idosas lá fazendo levantamento de peso, porque já veio essa consciência de que a gente precisa estar sempre levantando peso. E a gente pode comprar alguns pezinhos, não precisa ser nada do outro mundo, né? E fazer um exercício. Eu, por exemplo, Jefferson, eu falei para você que eu estou treinando Kobudo. Além do karatê, eu faço Kobudo, que é o manejo de armas. Então a gente maneja armas tipo bastão, tonfa, nunchaku, enfim. Eu tô no começo e tô mexendo muito com bastão.
O bastão tem mais ou menos 1 quilo, 800 gramas, por aí. Então é leve, né? Você fala assim, isso aí não pode ser considerado um exercício de peso? Ah, depois de 1 hora e meia treinando com aquela coisa, meu caro, você começa, aquilo parece que fica pesado. Você sente toda a sua musculatura, cara. É impressionante, porque você tá lá com aquele negócio e aí você tem que, enfim. Então assim, mesmo com um peso pequeno, vai ter efeito. Tem efeito. Eu acho que essa questão dos músculos, né, de a gente trabalhar, hoje a ciência evoluiu bastante e demonstra, né, que a gente tem que trabalhar realmente os grupos musculares. O músculo, ele na questão do corpo como um todo, na questão hormonal, ele ajuda Cara, todos os benefícios possíveis e imaginários existem no levantamento de peso. Então, a construção do músculo, ela não é simplesmente por construir um músculo. Ela tem uma série de benefícios que vêm ali junto. Então, tem todo o processo de construção e, obviamente, depois, né, posteriormente, a preservação dessa massa, ela te ajuda no envelhecimento, ela te ajuda a não ter problemas de articulação. Então, são vários benefícios que a gente acaba. Nós estamos falando aí de ficar em forma em 3 meses. Né? Então, acho que os 3 meses talvez é uma alusão, mas ele é o início. Se a gente conseguir estabelecer nesses 3 meses um protocolo onde a gente vai estar treinando de uma maneira intencional, né, rotacionando, fazendo sprint, fazendo a musculação, a gente vai perceber benefícios imensos. E uma vez que você continue isso ao longo dos anos, com certeza a pessoa vai ter um resultado muito melhor em termos de saúde. E sim, eu acho que essa questão do bastão deve ficar pesado, né, Edward? Depois de 1 hora e meia Fica ainda, eu acho que pesado. Você não fica cansado depois de um treino tão longo assim? Você não sente fadiga, sei lá, no meio, no final? Como que é? Então, eu lembro que o sábado retrasado, que eu treinei o treino normal de 1 hora e depois 2 horas de. Kubudô. Cara, eu fiquei cansado. Fica, Porque, não na fica? verdade, no fundo, Mas ele é são 3 horas de produtivo? pé. Isso, São exato. 3 horas de pé. No finalzinho começa a ficar meio, né? Você começa a ficar meio sim, sabe? Assim, começa. Mas sim, é bom. É bom, é bacana. Tem a parte lúdica, claro, também, né? Então É você porque acaba. assim, também não é direto. A gente É a faz alguns técnica. intervalinhos, né? Depois a gente, às vezes você está conversando, às vezes eu não estou fazendo, eu estou vendo uma pessoa fazendo, depois troca. Não é assim o tempo todo, né? Porque tem Sim, muita sim. conversa, tem muita, vamos ver, aí você faz o movimento de novo. Então assim, é, não é que nem uma aula de aeróbica que você não para 1 minuto. Não é, Entendi. O cara tá entendeu? Não é. dançando lá. Vamos pular corda, pessoal. 3 horas Não é pulando assim. corda. Ah, 3 horas. Não, não é assim. Então, tem muitos momentos que você vai estar meio parado, olhando, vendo uma pessoa fazendo. Aí depois você faz, ela te olha. E. Porque eu penso assim, realmente, né, acho que é tranquilo. Mas quando a gente faz exercícios muito longos, também a gente tem que ter um cuidado, porque pode ocasionar, né, o músculo, o corpo começa a ficar fadigado e a fadiga Sim, você se expõe a um risco há maior de uma lesão. lesão. Então Exato, tem que ter um exato, equilíbrio, acho que é importante. Mas legal, exato. gostei. A 5 é consequência da 3 aqui, né? O item 5. Levantar pesos 3 vezes por semana é recomendável para construir e manter a força muscular à medida que Perfeito, esse aí já cobrimos, né? envelhece. Então, 3 vezes por semana, né? Então, beleza. É bacana. 6. Priorizar a redução de gordura corporal em vez de você fazer terapia de reposição de testosterona. É aconselhável para melhorar a saúde em geral. Então, eu já ouvi falar de terapia de reposição de testosterona. Dizem que às vezes tem até em homens isso acontece muito, né? Porque quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo a testosterona. Mas eu não conheço essa relação entre redução de gordura corporal e vamos dizer assim, dela ser melhor que uma reposição. Claro, aí você tem que consultar o seu médico para ver. Mas converse com o seu médico para ver. Ah, vem cá. Se eu, assim, para mim é questão de bom senso. Beleza, se eu reduzo a gordura, provavelmente eu vou ter uma saúde melhor.
mesmo que eu não tenha que, e talvez até evitar uma terapia de reposição de testosterona, não sei. Acho que é uma questão de consultar, né? O que você acha, Jefferson? Então, eu acho que tem que, talvez, nesse caso, beleza, ok, vamos lá, vamos reduzir a gordura corporal, faça o protocolo, o Edward tá aí firme e forte, trabalhando para reduzir a gordura dele, e eu acho que é importante, porque a gente às vezes tem excesso de gordura, então temos que trabalhar e buscar índices melhores. E com certeza a saúde de uma forma, né, ali como um todo, ela vai melhorar. E claro, faça exames médicos, né, se você fizer um exame, por exemplo, medir a sua gordura e depois ver que ela caiu, e quando você medir a gordura, você também fazer o exame e ver, sei lá, o nível de testosterona. Se essa relação for observada, onde cai a gordura e sobe, melhora ali o nível, talvez você não precise ter a reposição. Mas eu acho que o mais indicado é fazer o exame. Vai lá, faz o Exato. examezinho, Faz você o vai exame. ver qual é o índice que ele tá. Opa, tá baixo, repõe. Pô, ficou bom? Ficou. Pô, manteve? Mantive. Beleza, não vou continuar. Então, e fazer isso de uma maneira periódica e com aconselhamento médico, como os médicos hoje têm. Então, existem as terapias, eu acho que elas são extremamente válidas, mas cada caso é um caso. Mas eu acredito seriamente que a redução na gordura pode sim melhorar aí a saúde e uma das consequências positivas vai ser a elevação da testosterona, com É. certeza. Acho que, né? Então, uma coisa que eu já ouvi o Tim Ferriss falando sobre castanha de caju. Castanha de caju ajuda muito, pelo que eu entendi, no nível de testosterona. Mas eu não sei se é verdade, não lembro. Eu peguei o comentário, veio agora, assim. Depois pesquisem aí, vejam. Castanha de caju é bom para testosterona? Não sei, não lembro. Mas eu peguei, acho que foi o Tim Ferriss que falou. Já que a gente está falando do meu protocolo aqui para perda de gordura, tudo, né? Deixa eu dar um update, ó. Eu comecei com 83,75. 83 quilos e 75. E eu tava com 24% de gordura corporal. Beleza? Beleza. Aí, hoje, eu estou com 78,45 quilos, tá? E 21,4% de gordura corporal, tá? Então, assim, é lento. Gordura corporal é lenta, né? Assim, é mais fácil eu perder peso do que gordura corporal. É meio esquisito isso. Acho que Meio não. esquisito isso, né? Você vai perdendo. E é engraçado, né? Por exemplo, como eu tenho feito exercício constantemente, eu percebo que em nenhum momento a minha performance piorou. Muito pelo contrário, ela melhorou. Então, em termos de carga e capacidade de força, ela melhorou. Claro, o aplicativo que eu uso é uma balança. Eu só ponho o pezinho, né? Eu não posso dizer que essa balança ela é 100% confiável em todos os parâmetros dela. Ela é uma referência. Eu uso uma referência, né? Beleza. Mas sim, também observando, como você diz, né? A gente tem que observar o nosso corpo, perceber. E observando o corpo, eu falo, não, sim, tem gordura aqui, dá para perceber, gordurinha, né? Mas a coisa continua firme e forte, tá? Só para você saber, tá firme e forte. Quase 5 quilos eliminado, quase 3% de gordura eliminado e continua Exatamente. firme e forte. É isso aí, Edward. Continua Show de firme e bola. forte. Vamos nessa. Inclusive, tem brownie aqui em casa, Olha que né? delícia. Ele vai Eu te não levar comi o de 3. brownie. Eu Você não comi o não comeu. brownie. Isso aí. Mas assim, é engraçado que eu tô bem focado mesmo no objetivo, assim, tá? E tô bem tranquilo, não tô... Quando eu sinto vontade de alguma coisa mais doce, né? Eu acabo, às vezes, tomando o próprio shake de proteína, porque ele é docinho, ele tem esse... Não que ele seja muito doce, não é. Mas agora eu acho que ele é, porque é incrível, Jefferson, quando você para de comer açúcar, você come mirtilo achando que aquilo é doce pra caramba. É O diferente. paladar vai mudando e você começa a perceber, principalmente nas frutas. Você pode às vezes tomar o limão e achar que ele tá Então, doce. eu percebo o doce do limão. Por É, exemplo, o suco verde eu acho agradável, não é? não é mais.
tão sabor É, diferente, você né? fala assim, nossa, não, olha que legal. Gostoso. Enfim, vamos lá. Eu acabei de tomar um suco verde aqui, para quem tá só ouvindo. Muito bem, vamos lá. Sete, é isso? Vai lá. Treinar grandes grupos musculares, como peito, ombro, pernas, pode ajudar na produção de testosterona. A relação entre músculo e testosterona, ela é grande e é isso mesmo. E esses grandes grupos musculares, eu até já tinha visto o Tim Ferriss falando no livro dele de 4 horas do corpo, tudo, que realmente, às vezes a gente fica preocupado com aqueles treinos, cara, há um monte de músculo, mas às vezes você pensando em quatro, assim, ó, tipo, né? Peito, flexão, né? Ombro, levantamento de peso ou uma barra mesmo, puxar a barra, né? Perna, agachamento. Pronto, você já treinou 3 grupos musculares grandes. E, não, né? Mas o legal é aquela maquininha lá na academia, Edward. Não, faz. Agacha 100 vezes aí. Vamos ver se não fica bom. Faz Entendeu? dois Então, minutos, assim, faz uma prancha, 2 minutos, né, Edward? Parece que é os dois prancha. minutos mais longos da vida. Exato, prancha. Então, assim, e a gente consegue treinar com flexão. Por exemplo, e flexão, não tem só a flexão clássica. Você pode fazer a flexão avançando o corpo um pouco para frente, que é um dos princípios da calistenia. Cara, você começa a puxar o ombro assim, cara. Nossa, Se você é fecha interessante. os braços um pouquinho, você trabalha um pouco mais o Eu, tríceps. eu trabalho com ele fechado e o braço na cintura, a mão na cintura. Faz a flexão assim, na prancha. Quando você levanta o braço, ele vai ficar meio angulado. É difícil pra caramba. No começo não ia nenhuma, agora já vai uma boa quantidade, né? É isso É mesmo. 3 séries de 8, né? Eu tô agora, né? Então, pra essa com ângulo, né? Essa com ângulo, né? A retinha é mais simples, né? Quanto Mas que isso vai é. na retinha? Vai lá, vamos ver, Edward. Como é que você Eu tá? faço. Dá pra fazer direto? Direto 30. Oh, olha aí. Direto 30. Outro dia tava o Jean aqui, a gente ficou fazendo competição de flexão. É um, é um meu. É Um um primo. amigo aí. É. É um primo. É um primo meio emprestado. E barra também, né? Barra dá pra fazer mais de 10, assim, puxando aqui no básico, né? Depende, você faz com o braço aberto já é mais difícil, né? Então, e a gente procura fazer nas variações, né? Depois você para um e começa outro, né? E é simples, dá para você fazer mesmo com pouco equipamento sem ir para academia, né? Eu gostei do 8, Edward, que é o próximo aí, ó. Eu vou mandar aqui, ó. Que é a frequência cardíaca de repouso abaixo de 60. É um sinal de um coração mais saudável. Interessante, Reduzir né? frequência cardíaca. Então, você sabe que. Eu não sabia disso. Não, eu sabia. E assim, e Deixa eu até ver aqui outro. como é que tá a Assim, minha frequência cardíaca. a minha frequência cardíaca sempre foi baixa. Porque eu corro desde que eu tinha 15 anos de idade. Que eu comecei a correr. Na época, ninguém corria, Jefferson. O pessoal não era. Você viu um cara correndo, parecia doido, né? Não era muito comum. Hoje em dia já é mais comum. Então hoje, por exemplo, eu estava até te comentei, né? Minha esposa teve que fazer uma visitinha no hospital e aí teve que ir lá na emergência. E aí, sem entrar em muitos detalhes, mas ela tá bem, tá tudo tranquilo. E aí na emergência fica aquele oxímetro na ponta do dedo, né? E óbvio, né? O cidadão aqui não tem nada para fazer, enquanto ela tá indo pro banheiro voltando, eu fico enfiando os oxímetros no meu dedo ali para ficar olhando como é que estão as coisas. Você É, acredita que de pé a minha praticamente cardíaco tava dando 57? eu acredito. Eu tava lá assim, porque eu tava assim paradinho, quietinho, tranquilo ali, eu fiquei, caraca, velho. Depois aí você mexe um pouquinho, daí começa a aumentar, né? Mas chegou uma hora, falei, caraca, velho, Ó, eu vi tá aqui, de Edward. boa. Eu não Hum? sabia, ó. O meu, nessa noite de sono, foi 54. Frequência cardíaca média em repouso. Ontem, 52, 57, 58, 54. Não tá ruim, não. Tá bom. Por isso que eu achei interessante esse parâmetro. Eu não conhecia
essa sinalização, mas significa que o risco de doença cardíaca não está elevado. Então, estou fazendo a corrida e a musculação está funcionando bem. Ó. Frequência, exatamente. E a recuperação da frequência cardíaca também é muito importante. Toda vez que a gente faz um teste ergométrico, o pessoal vê o tempo de recuperação. O meu é ótimo. O meu também. Ele cai, então, inclusive assim, a pressão lá, ele sai, ela volta ali 12/8 rapidinho. O médico falou para mim, nossa, impressionante, você já voltou, tá tudo belezinha. Fica em paz. Exatamente. Esse que é o ponto. E eu sempre, quando eu corria, lá na minha adolescência, a gente não tinha equipamento, né? Então eu terminava a corrida e eu ficava contando. 15, aí eu ficava contando. Para ver se eu tinha recuperado, porque eu seguia o método do Dr. Kenneth Cooper, que inventou o método Cooper. Eu tenho o livro até hoje aqui, tá amarelado o livro. E ele já falava dessas coisas, assim, então é curioso, né? Eu fico lembrando dessas coisas, eu falo, cara, eu realmente não era um cara muito normal. Era um cara esquisitão, né? Um cara meio esquisito. Muito bem. 9. Ser um exemplo de fitness para os filhos pode influenciar positivamente seus comportamentos de saúde. Bom, eu acho que eu posso dizer isso com carteirinha. Aqui em casa, o pessoal não era muito fã de academia. Agora minha esposa faz, o meu filho está fazendo boxe, né? Então, assim, e eu sou bem assim mesmo. Eu não fico falando, faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo. Não, eu procuro fazer. E pronto, né? E isso vai acontecer. Se você aí que está nos ouvindo começa a agir dessa maneira, você vai ver que você vai influenciar outras pessoas a quererem começar alguma coisa. Né? Elas vão se inspirar no que você está fazendo. Não tem, é impossível as pessoas não se inspirarem, nem que seja um pouquinho. Eu acho que sim. Eu acho que, e como você falou, né, quem está próximo também, né, os filhos, né, às vezes um amigo, um irmão, um pai, né, eles acabam observando esse comportamento. E aí você acaba melhorando a sua saúde como um todo, né? Como você falou, sei lá, você está aí no protocolo, tem aí o docinho na sua casa e você não come. A pessoa vai, putz, ele não está comendo, né? Ok. Sim. Então, às vezes, tudo isso ele acaba influenciando a dieta, e você vai se sentindo melhor também, você com você mesmo. Então, e isso também é importante, né? Você se sentir bem como você tá, e esse cuidado, ele vai contaminando ali, ele vai gerando, ele vai reverberar no seu entorno. E claro que algumas pessoas vão se inspirar e outras vão achar que... E a gente ouve isso, pô, mas você conseguiu treinar já hoje? Já treinei. Às vezes, a hora que a pessoa está acordando, eu já fiz tanta coisa. E as pessoas, às vezes, não fazem isso. E tem uma questão muito da cabeça, né? Da gente cuidar da nossa mente, né? Do nosso... E a pessoa fica ali, não, eu não vou conseguir, não, eu nunca fui. E, às vezes, você quebrar esse... Né, é ruim, é difícil, nunca né? Então, é fácil. Nunca não é fácil, mas a gente vai começando. Então, assim... você fala olhar para um brownie é fácil e não comer? Claro que dá vontade de comer. Mas por isso que eu tenho meus substitutos. Por exemplo, eu falei do mirtilo, né? Um morango, alguma coisa. Principalmente essas frutas mais cítricas, né? Elas têm menos carboidrato, tudo, né? Então eu tô me abraçando com essas coisas, né? Porque assim, é criar substitutos e manter a mente. E aí depois, cada vez que você vence uma coisinha, você começa a se sentir um pouco melhor. Né? Então é tudo progressivo, né? Eu acho que sim. E na mente, né? Tem muita coisa aí que essa questão das emoções, né? A gente ter esse controle emocional não é fácil. É um exercício. Então... Se incentivar. Exatamente. Pois não é fácil. Bom, vamos na 10ª. Olha, a 10ª é uma coisa que você falou. Você já falou. 10. Agendar check-ups de saúde trimestrais. Tudo bem, talvez não trimestrais, mas pelo menos uma vez por ano, no mínimo, né? E se de repente 2 vezes, mas uma vez por ano, eu acho que já é uma... Tem gente que não vai no médico nunca, né? Assim, foge do médico? Não. É bom dar uma olhadinha, né? Porque o exame de sangue revela muita coisa. Às vezes fala, não, eu não quero ir porque senão vão descobrir um monte de coisa, vão me dar um monte de remédio. Não, vá no caráter preventivo. Né? Também não precisa entrar no médico e aceitar tudo que ele vai te
te entregar na hora, você pode consultar outros, solicitar tratamentos alternativos, enfim. Então, Eu sim, acho que, check-up vale a pena. eu acho que o check-up, inclusive, eu preciso agendar o meu, tô meio atrasado. Mas vamos lá, eu acho que não é só necessário, como ele é importante, porque às vezes ele pode te dar um choque, que é o que a gente precisa muitas vezes. Então, às vezes a gente vai ter um caminho que a gente está indo, que ele é bem nebuloso e meio dark, aí a pessoa vai ver, puxa, estou indo num caminho errado. E talvez aquele exame pode revelar algumas coisas que vai fazer com que você mude um comportamento. Infelizmente, às vezes acontece isso, né? Às vezes a pessoa não muda pelo bem, então às vezes vai mudar pelaquela notícia ruim, pelo aquele possível problema. E às vezes esse check-up ele pode ser o gatilho para que ocorra uma transformação. Mas aí a gente tem que deixar, né, e fazer com que isso aconteça. A gente está falando de ficar em forma, de viver mais, enfim. Então, eu acho que o check-up ele não só é importante do ponto de vista de todos os marcadores, como do ponto de vista psicológico mesmo para a gente, dessa questão emocional. De repente eu encontro um problema, e às vezes é isso que as pessoas têm medo, né? Puxa, eu vou encontrar um problema. Então, às vezes você encontra o problema, verifica qual é o protocolo que você pode fazer para reverter e começa a trabalhar nesse sentido. Então, e quanto antes trabalhar, melhor. Porque se você deixar lá para o final, aí a probabilidade talvez de resolução seja muito menor. Verdade. É isso aí. Jefferson, a gente está numa encruzilhada agora. A gente tem mais 10 aqui. Ou a gente faz um outro episódio, ou eu faço um batidão nos 10 aqui. Nos outros 10. O que você acha? Sei não. O que tu Sei acha? não. Sei não. Sei não. Não, eu tô olhando os outros 10, eles não são muito diferentes do que a gente veio falando, Então tá? vamos falar rápido. Então, vamos falar rápido nele. Então, vamos lá. A gente já falou aqui, então 11, ó. Atividade física regular e dieta saudável pode fazer você parecer e se sentir mais jovem. Show. Gente, isso aqui é o óbvio, mas a gente não faz o óbvio. Essa é a verdade. As pessoas não fazem o óbvio. Então, dieta saudável, pessoal. Aquilo que vem da natureza e exercício físico regular. De preferência todo dia, sem se descabelar. 12º, dormir pelo menos 7 horas por noite é crucial. Isso é fundamental. Sono, eu acho que é o primeiro. Está no nos nossos pilares, não é, Jefferson? Tá lá. É Verdade. sono, movimento e. Ah, é a disciplina 5, né? A tríade SAM. Sono, alimentação e movimento. Exatamente, ó, tá tudo aí, ó. Sono, alimentação, falamos no nível anterior, e movimento. É isso. A Exato. tríade SAM é matadora. É isso aí. 13ª, manter fortes conexões emocionais e físicas contribui para a felicidade. Aqui é você manter um círculo de amigos, né? Se você de repente tem por exemplo, eu lá no meu grupo de karatê e tal, né? Então você tem essa conexão humana, né? O seu grupo de corrida, o seu grupo da natação, enfim. Isso faz bem. Então procurar esses grupos e tá ligado a eles, né? Se eu não me engano, Edward, acho que é o episódio 390, a gente fala sobre a felicidade. Acho que é um estudo de Harvard lá que o pessoal fez. E outro dia, inclusive, eu ouvi uma cientista falando com o Hilberman, e ela falando das questões de conexões sociais relacionadas não só à felicidade, como à longevidade e uma longevidade de qualidade. Ou seja, as pessoas que têm fortes vínculos relacionais com outras pessoas conseguem não só serem mais felizes, menos rabugentas, e viverem mais e melhor. Olha que interessante, né? Justamente por ter as conexões. E aí é um dos estudos mais longos que existem sobre felicidade. E, inclusive ele é feito em países nórdicos também, né? Tem indicadores de vários lugares, porque aí você Uma boa consegue. demografia, né? Exato. Então, tipo assim, é a ciência que está aí nos dizendo o que nós podemos talvez ajustar nas nossas rotinas para conseguir viver mais e feliz. Então, conexões emocionais, conexões pessoais e sociais são importantes. Muito bem. 14º, reduzir o consumo de álcool. Se puder cortar, melhor.
Porque o álcool, na verdade, sempre vai desgastar suas sinapses. Ah, tudo bem, comemoração de ano novo, tomar um pouquinho, sei lá. Mas eu praticamente não tomo, nossa, raríssimo beber um pouquinho de álcool, bem raro. 15, consistência nos exercícios com intensidade moderada ajuda a evitar lesões. Então aqui é de novo, porque a gente está querendo evitar lesões. Estamos falando do pessoal acima de 40. Vale para jovem tudo que a gente está falando? Claro que vale. Mas assim, para evitar lesões, sempre meça a intensidade do seu exercício. Não vai exagerar. A gente está acima do 40, não vai inventar moda, como dizia minha avó. Não vai inventar moda. 16. Dieta rica em proteína. Essa aqui, principalmente para quem está acima dos 40, porque vai perdendo massa magra, músculo, a gente vai perder na natural. Então, assim, tem que ingerir proteína. E preferencialmente as boas. Não vai pegar o hambúrguer do McDonald's e falar que tem proteína, né? Procura uma boa carne, bons peixes, e é isso aí. Vai dar muito bom. E geralmente, para construção de músculo, se sugere de 1,5 a 2 gramas de proteína por peso de corpo. Então, por exemplo, se você pesa 80 quilos, você estaria falando algo entre 100 a 160 gramas por dia de proteína. Tá? Isso aí. 17ª, essa. Atividades como caminhada, corrida, sprint, levantamento de peso, podem aumentar a densidade óssea. Então, além de você contribuir para a questão muscular, né, Jefferson? Tem a densidade óssea, porque a gente, Aí principalmente você as mulheres, osteoporose, né? que você reduz o praticamente não elimina, né? Elimina seria muito pretensioso da minha parte, mas o risco de você ter fraturas, cair, enfim, uma série de outras coisas, começar a ter alguns problemas nesse sentido, eles reduzem em função dessas atividades, seja a natação, seja uma corrida, o levantamento de peso, enfim, tudo isso contribui, né, para você melhorar aí a sua densidade óssea e, consequentemente, ter uma vida mais saudável. Alongamento diário combate a rigidez relacionada à idade, melhorando, essa é a 18ª, melhorando a flexibilidade e reduzindo o risco de lesões. Alongamento é outra coisa muito importante. Você faz alongamento, Jefferson? Eu confesso que essa parte aí eu fico devendo, né, Dort? Eu tenho que melhorar o alongamento. Alongamento, eu tenho um bom alongamento. E eu sempre, todo dia, se eu faço qualquer exercício, porque também a calistenia, o sistema que eu sigo, tem aquecimento e finaliza com alongamento. Sempre. Sempre finaliza com alongamento. Se eu vou correr, eu sempre alongo depois, também. Já é desde a minha adolescência, é sempre assim que eu faço. E no karatê, óbvio que tem alongamento, né? Não tem como não ter alongamento. Enfim. Pois é. 19ª. Tá no protocolo, Jefferson? Vamos ver aqui: zinco, complexo B, L-teatina, magnésio sim, vitamina D sim, K2 também. Acho que tá dentro, Edward. Tá, né? Você também Tá. tem o multivitamínico e tal, né? Então É, todas essas vitaminas são importantes, gente. A gente tem a ciência do nosso lado. Então a gente procurar, como você disse até no último episódio, se eu não me engano, a gente estava conversando, né? Um multivitamínico de boa qualidade já vai ajudar pra caramba. esse não, é um bom alicerce, né? E você começar com ele. Então, eu acho que vale a pena realmente fazer o investimento nele. Tem um pouquinho disso tudo e ajuda a combater o estresse oxidativo que a gente tem. Enfim, a gente falou já dos outros anti-inflamatórios. Então, vale a pena realmente a gente fazer algo preventivo do que depois, lá na frente, ter que fazer algo corretivo e de muito maior investimento, né? Exato. E a derradeira, 20ª, reduzir a inflamação cortando o álcool, já
falamos do álcool, gorduras transgênicas, açúcar, óleos de semente e alimentos processados. Óleo de semente, estamos falando do óleo de soja, né? Aquele olhão, né? Aquela coisa linda, né? Margarina, né? Então, ao invés de usar óleo de soja, use azeite, né? Mas como eu frito pastel no azeite? Mas não devia estar comendo pastel, cidadão. Tá bom, quer comer o pastel? Põe na air fryer. Não vai óleo. Eu nem tenho air fryer, Edward. Em casa a gente não tem esse Não, air negócio. fryer é bom, É porque bom? você faz carne, inclusive. Eu não conheço, Carne. não. Eu não... É bom, cara. Vale a pena. Porque, por exemplo, às vezes eu compro frango, asinha ou coxa tal, você simplesmente põe dentro da air fryer, deixa lá, dali a pouco ele já tá Bonitinho. bem bonitinho. Só para comer. Muito bom. Olha, Edward, Funciona bem. Então eu acho que... dá para fazer várias coisas na air fryer, mas você faz carne, você pode fazer um salmão lá dentro. Ixi, dá pra fazer um monte de coisa. Olha, E é isso, né, Jefferson? Isso aí, então, evitar, né? Açúcar, a gente sabe, né? Então, os óleos, então, usar azeite, não use margarina, prefira manteiga, enfim, são essas coisas aí que a nossa avó já sabia e que o pessoal esqueceu. pois é, eu acho que se a gente fizer um pouquinho desse protocolo todo aí que a gente falou, realmente a gente vai ter uma vida mais saudável, vai mudar a nossa vida, os nossos hábitos, com certeza a gente vai estar melhor e de uma maneira Pensa geral, bem, né? pensa bem, se a pessoa fizer tudo que está aqui, em 3 meses ela não fica, Ela vai não estar entra muito numa melhor. forma melhor? Se ela manter, então, imagine daqui 6 meses, 9 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, daqui 4 anos, a pessoa vai ter uma qualidade de vida muito melhor. E é isso que às vezes a gente não percebe, né? Investir na saúde é investir na sua poupança lá para frente, né? Você ter uma vida muito mais agradável lá na frente. Então, a gente tem que mudar a nossa mente e sair de uma questão corretiva para uma preventiva. E às vezes as pessoas só pensam lá na corretiva. Então, tem um monte de coisa. Se a gente fizer tudo isso aqui, a gente vai estar dormindo melhor, enfim, comendo menos açúcar, fazendo Meu, exercício, peso, etc, 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 nós vamos ter uma vida muito mais saudável. isso aí. Muito bem, então eu agradeço você aí que ficou até agora conosco, obrigado. Compartilha esse episódio e na semana que vem a gente se fala novamente. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida. Valeu, Até mais, pessoal. tchau, Tchau, tchau. tchau.